E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um vídeo sobre mecânica clássica. Nesse vídeo nós vamos fazer um exemplo da casca esférica e nós vamos calcular o campo gravitacional, e no caso estou falando do campo escalar gravitacional ou o potencial gravitacional de uma casca esférica de densidade homogênea. Nesse problema está um dos resultados mais clássicos da gravitação universal, que uma distribuição homogênea e esfericamente simétrica de matéria se comporta como se fosse uma partícula pontual sob o ponto de vista de alguém que está distante da casca esférica. Então, sem mais delongas, é um exemplo simples. Vamos lá. Qual que é a ideia desse exemplo aqui? Nós temos aqui um ponto A e temos uma casca esférica aqui. Então nós temos dois círculos, um de raio B e outro de raio A. Né? Então o círculo maior tem raio A, o círculo menor tem raio B. E aqui a gente está num corte bidimensional de uma esfera tridimensional. Dentro da esfera não tenho matéria e fora da casca esférica eu também não tenho matéria. Mas aqui entre o raio B e o raio A eu vou ter uma densidade ρ de matéria que é homogênea, ou seja, ele é um ρ de x igual a uma constante que eu vou chamar simplesmente de ρ. Eu vou colocar a variável x' como variável de integração dentro da casca esférica. Então essa densidade é homogênea. Eu vou colocar um sistema de coordenadas em que o centro está aqui no centro da casca esférica. Eu quero calcular o potencial gravitacional num ponto x aqui distante, que tem um vetor posição que eu vou chamar de r. Então eu tenho o vetor do centro até esse ponto x. Esse é o vetor posição r. A minha variável de integração, que é o ponto dentro da minha distribuição de matéria, que vai ser diferente de zero aqui na casca esférica, eu vou chamar genericamente de x'. E esse ponto ele pode estar em qualquer lugar aqui, vou colocar ele aqui por enquanto, mas depois nós vamos ver que ele vai ser uma variável de integração. Ele vai ter um vetor posição que eu vou chamar de x', como geralmente a gente tem chamado. A minha única mudança de notação vai ser no r. E aqui eu tenho um vetor relativo entre x e x', que é r menos x'. O ângulo entre r e x' é esse ângulo θ. Então, como nós temos, que é precisamente esse ângulo aqui. Como nós temos uma simetria esférica, nós vamos utilizar coordenadas esféricas para resolver esse problema. E claro que aqui eu tenho uma simetria azimutal. O ângulo φ não importa, né? Porque a gente está num corte bidimensional. Maravilha. Então, nós estamos tratando aqui do exemplo da casca esférica. E, portanto, como nós acabamos de ver, nós vamos calcular o campo escalar gravitacional no ponto x, que é representado pelo vetor r. Esse campo escalar gravitacional nós chamamos de φ grande, né? Então ele está calculado no ponto x, ou seja, ele depende do vetor r. E nós já vimos que ele vai ser igual. Com esse objetivo em mente, eu vou introduzir uma variável que eu vou chamar de r', que não está lá no desenho, não tem problema. E r' é simplesmente o módulo de r menos x'. De maneira, eu sei que r' ao quadrado, que é o módulo de r menos x' ao quadrado, ele vai ser simplesmente r ao quadrado mais x' ao quadrado menos 2r x' cosseno do ângulo θ. E, bom, aqui na verdade eu só simplesmente utilizei a lei dos cossenos, que vocês já conhecem muito bem. Ρ é constante e o elemento de volume d3x' vai ser igual a x' ao quadrado, que x' ao quadrado é o módulo de x', dx', seno θ dθ, dφ. O que o φ é o ângulo azimutal do meu sistema de coordenadas esférico. Esse cara aqui, só por uma questão de conveniência, eu posso escrevê-lo, que seno θ dθ é menos d cosseno θ. Então eu tenho um sinal negativo aqui. Aí, nesse caso, meu campo gravitacional, como o ρ é constante, ele sai da integral. Vou deixar ele aqui para fora. Meu d3x, x ao quadrado dx, substituo por essa expressão. Menos com menos dá mais. E aqui eu tenho três integrais, né? Integral em θ, integral em φ. A integral em x', ela vai de b a a, que é o domínio da casca esférica. Né? O x' vai de b até a. O θ vai de 0 a π. E o φ vai de 0 até 2π. E aqui dentro eu tenho r', que eu defini aqui em cima. Bom, eu não tenho no integrando ninguém que depende de φ. Portanto, a integral, essa integral aqui, ela é independente de todas as demais. Vai comutar com todas as outras. E vai dar precisamente 2π. Então eu já realizo a integral em φ
E aí eu tenho essa integral aqui. Vamos trabalhar nesse termo, certo? Que é primeiro a integral em θ, R' depende de θ, claro, em razão dessa expressão aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a expressão para R' e vou fazer a diferencial. Quando eu tomo essa diferencial, ela vai me dar a diferencial em todo o termo. Só que primeiro eu estou fazendo a integral em θ. Em primeiro lugar, R é constante em toda a integral, portanto, dr² dá zero. E dr' vai ser zero também no que concerne essa primeira integral aqui. Porque a primeira integral eu estou integrando em θ. Então eu preciso integrar em θ e manter x' constante. Então aqui eu vou ter 2r x' d cosseno θ. Essa parte aqui eu tenho 2r' dr'. Portanto, com essa expressão aqui, vou passar esse termo para cá, esse termo para cá, porque eu quero escrever d cosseno θ em termos das outras expressões. Vou ter um menos aqui, o 2 vai embora. Então, o d cosseno θ vai ser igual a r' dr' dividido por rx', com sinal negativo aqui. E aí eu venho aqui e substituo nessa expressão. Eu já sei que d cosseno θ vai me dar isso, e o sinal negativo vou colocá-lo para cá. Então, olha só, r' com 1 sobre r' vai embora. O 1 sobre r é constante em toda a integral, então eu vou colocar 1 sobre r aqui para fora. Aqui eu vou ter uma integral em dr' dividido por x', mas x' é constante nessa integral. Portanto, ele vai embora com esse cara aqui. Agora, eu tenho integral em r'. Essa integral aqui, claro, em termos de r', o limite de integração não é de 0 a π, correto? Essa integral ela vai ser de um r', que eu vou chamar de r' mínimo, ou seja, o menor possível de r', até um valor de r' máximo, que é o maior valor de r' possível. E já vou explicar como é que eu faço esse cálculo. Vamos trabalhar aqui com 3 casos. Vamos pegar o caso 1. No caso 1, R é maior que A. Ou seja, vamos voltar aqui no desenho, é exatamente esse caso aqui, né? O meu ponto X está fora da casca esférica, portanto o módulo de R é maior que A. Quando isso acontece, perceba o seguinte, quem é o menor valor possível de R menos x'? O valor de R está fixo, está aqui no ponto X, e quem varia é x', e R' é o módulo desse vetor aqui. Esse cara aqui é que eu estou chamando de R'. Como esse cara aqui é uma variável de integração, menor valor possível para R' vai ser quando x' está aqui precisamente nesse ponto. Ou seja, R' aqui nesse ponto é R menos x'. Aqui eu tenho R menos x'. O maior valor possível para R' é no plano oposto aqui. Eu coloco o x' exatamente no oposto, na linha, e aí o R' vai ser R mais x'. Então eu vou lá, coloco o R máximo, R mais x'. É essa integral aqui que a gente tem que realizar. Então, resolvendo essa integral, primeiro eu resolvo a integral em R'. Claro que a integral em R' é R', né? E de R mais x' a R menos x'. Então, essa integral é R mais x' menos R mais x'. Vai embora meu R. X' mais x' é 2 vezes x'. Então, aqui eu tenho x' ao quadrado. E, portanto, eu tenho a integral de 2x' ao quadrado dx'. E essa integral aqui, 2 com 2 eu tenho 4. Essa integral vai ser x' ao cubo sobre 3 entre A e B. Portanto, eu vou ter A ao cubo sobre 3 menos B ao cubo sobre 3. Né? Aí já coloquei os limites de integração. Portanto, isso aqui é 4/3 de π G ρ sobre R A ao cubo menos B ao cubo. A massa da casca esférica, a gente sabe que é integral em ρ d3x, que vai ser precisamente ρ 4/3 de π A ao cubo menos B ao cubo. É só fazer a conta tranquilamente. Portanto, aqui no caso em que R é maior que A, o meu φ de R, aqui eu tenho Gm 1 sobre R, com sinal negativo. Perceba que esse potencial aqui é o mesmo potencial de uma partícula de massa m na origem. Potencial gravitacional. Portanto, isso vai acontecer também com o campo vetorial gravitacional e com a força gravitacional de uma distribuição esfericamente simétrica de matéria, ou idêntico ao potencial de uma partícula de massa
igual à massa total da distribuição localizada na origem. Claro que eu tenho essa equivalência quando eu estou fora da distribuição, né? Então, onde é que eu encaixo aqui na potencial gravitacional de uma distribuição em um ponto fora de uma distribuição esfericamente simétrica de matéria é idêntico ao potencial de uma partícula de massa igual à massa total da distribuição localizada na origem. Esse é um dos teoremas mais fundamentais da gravitação universal. Aí a gente vai para o caso 2. O caso 2, eu vou para o caso em que R é menor que B, ou seja, eu estou aqui. Bom, vamos voltar ao X no lugar onde ele estava antes, X', né? Aqui. Esse cara aqui eu vou tirar. Está aqui meu ângulo θ. Agora, eu vou colocar meu ponto X aqui dentro. Continuo tendo R e continuo tendo R'. Portanto, o módulo de R é menor que B. Eu vou tomar a mesma expressão geral. Φ de R, eu tenho uma integral em X' e eu tenho uma integral em R'. E eu tenho o R' mínimo e o R' máximo. Aí eu venho no desenho e faço a mesma análise que eu fiz antes. O X é um ponto constante, então o meu R', que é essa distância, ele vai ser mínimo nesse ponto. Ele vai ter o menor valor possível nesse ponto. E nesse ponto ele é X' menos R. Então a gente vem aqui e coloca X' menos R. Perceba que é o oposto desse cara. Ele vai ser máximo quando eu estiver aqui no polo oposto. E aí, nesse caso, ele vai ser X' mais R. Certo? Vamos realizar essa integral aqui. Eu copio e colo aqui embaixo. Novamente, eu vou ter como resultado aqui X' mais R menos X' menos R, entre parênteses, mais R. Esse é o valor da integral. Aqui quem cancela é X'. E eu fico com 2R. Então percebam que o 2 com 2 dá 4. E R é uma constante, vai para fora e cancela com esse R aqui. Então meu ρ vai ficar sozinho. E aqui eu tenho simplesmente a integral de X' dx' de A a B. E esse cara é meio de A ao quadrado menos B ao quadrado. 4 por 2 dá 2. Então esse aqui é o meu resultado. Então note que aqui meu campo gravitacional é constante. Portanto, eu não tenho força gravitacional dentro da casca esférica. Eu não tenho força gravitacional na parte interior da casca esférica quando o R é menor que B. Lembre-se que a força gravitacional é o gradiente. Bom, vamos para o caso 3. O caso 3, o R está entre A e B. Então vou aqui no meu desenho, vou colocar o X' genericamente aqui de novo, e o X agora está aqui. Bom, eu quero calcular aqui. Para eu calcular nesse ponto, agora eu vou desenhar uma esfera com centro aqui e raio aqui. X' é um ponto genérico aqui. Pode ficar aqui em qualquer lugar. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular a contribuição de toda a distribuição de matéria que está entre B e X. E vou somar a contribuição de toda a matéria que está entre X, aqui no caso R, né? Entre R e A. Então eu vou pegar minha expressão geral, vou dividir essa integral em duas integrais em X'. Eu tenho uma integral de B até o ponto R, mais a integral de R até o ponto A. Perceba que aqui, quando X' está entre B e R, eu caio no mesmo caso em que R está para fora da casca esférica. Então aqui o R' mínimo vai ser R menos X' e o R' máximo R mais X'. E aqui, como X' está entre R e A, meu R mínimo é X' menos R e o R' máximo é X' mais R. Ou seja, eu tenho os mesmos limites de integração do segundo caso. Então, nesse caso aqui eu vou ter, claro, novamente, R mais X' menos R mais X'. E aqui nesse caso eu vou ter X' mais R menos X' mais R. Esse R vai embora com esse. Portanto, eu tenho 2x'. E agora eu tenho 2x' ao quadrado. dx'. Então eu tenho aqui 4π. dx' de x' ao quadrado. Portanto, esse resultado aqui, ele vai ser o resultado de 4/3 ρ sobre R. R ao cubo menos B ao cubo. Ou seja, esse primeiro resultado aqui, ele é idêntico ao caso 1, A substituído por R. E esse cara aqui, quem vai embora é X', eu tenho 2R, que é constante. O R vai embora com R, 2 com 2 dá 4. E aqui
eu vou ter o resultado da integral indefinida é x' ao quadrado sobre 2. Então, esse cara vai ser 2. E aqui eu vou ter a ao quadrado menos r ao quadrado. E essa soma aqui, πg e ρ, eu vou colocar em evidência. O 4 eu vou colocar em evidência. Portanto, aqui eu vou ter 1/2. Vou colocar o sinal de menos em evidência. E aqui eu tenho r ao quadrado sobre 2, a ao quadrado sobre 2, sobre r, b ao cubo sobre r. Aqui fica r ao quadrado 1/3, 1/3. Note que eu tenho aqui, tiro r ao quadrado em evidência, r2 sobre 6, menos 1/3 de b ao cubo sobre r, mais a ao quadrado sobre 2. Esse vai ser o resultado dentro da casca esférica. Os 3 casos estão bem acompanhados aqui. No primeiro caso eu mostro que o campo gravitacional fora da casca esférica é equivalente ao de uma partícula de massa total m na origem do sistema de coordenadas. No segundo caso eu mostro que a força gravitacional e, portanto, o campo vetorial gravitacional é nulo. Portanto, se a Terra, por exemplo, fosse oca, quem vivesse no centro da Terra experimentaria aproximadamente uma gravitação nula. E no terceiro caso, que é dentro da distribuição de massa, eu tenho uma distribuição que depende de r ao quadrado e 1 sobre r. O caso limite, por exemplo, em que o b é 0, eu não teria esse termo do meio. Então, a pergunta de o que acontece quando r tende a 0, simplesmente o φ de r vai para uma constante. Então, no centro de uma esfera completamente preenchida de matéria homogênea e esfericamente simétrica, eu tenho também força gravitacional nula, o que eu esperaria em todos os casos. Bom, pessoal, para o nosso primeiro exemplo é isso aí. Próximo vídeo eu vou continuar com o conteúdo, vou falar da equação de Poisson. Bons estudos e até o próximo vídeo.